Bom, a live de hoje, ela história, olha que legal, um monte de gente entrando, eu tô muito feliz, eu fico muito feliz de fazer live, porque a gente é uma forma de você compartilhar os seus pensamentos, eu tô amando. Pri, obrigada! Nossa, eu fico muito feliz, eu fico emocionada quando vocês aceitam o convite de estarem aí do outro lado e eu aqui. Dá um friozinho na barriga, né? Não é a quantidade, mas a qualidade é muito bom. E já que tem esse monte de pessoa bacana, vamos trocar uma figurinha aí para poder a gente rechear esse assunto, né? Sobre bagunça. Quem é bagunceiro aí? Começa aí a colocar eu sou bagunceiro. Bagunça pode ou bagunça não pode? O que vocês acham? Vamos lá. O que pode? Bagunça pode? Eu posso ter uma baguncinha ou a bagunça grande atrapalha? Essa live é justamente PCA Muton. Eu quero saber quem é. Será que é o Thiago? Será que quem é? Por favor, identifique-se aí, hein? Socorro! Não, gente, é justamente isso. Quando você fala em organização, você precisa ter ideia do que você também quer organizar. Bagunça organizada. Ivone, a cara nem arde, né? A cara nem arde. Ah, isso aí, Ju. Eu sei que você aprendeu realmente a ser mais organizada e eu acredito que continue ainda, né? Bom, ao longo dos meus atendimentos eu tenho percebido que a questão da bagunça é algo que incomoda. Muita gente às vezes consegue até ser organizada, mas às vezes não consegue manter a organização e a bagunça, de uma forma silenciosa, ela volta a se instalar. Por que isso acontece? Na verdade, a gente tem um hábito de dizer, de simplesmente combinar. Vamos dizer assim, você chega e você simplesmente vai colocando os objetos em cima de áreas livres, mesas, cadeiras, e quando você percebe, você tem um monte de coisas que estão ali entulhando aquele espaço. O que acontece com isso? Quando você deixa suas coisas e aí você combina com outro elemento que é a questão do tempo. Depois eu guardo, depois eu deixo aqui, daqui a pouquinho eu volto e vou pegar. Com o tempo, como esse tempo de guardar as coisas nunca chega, as coisas só vão se avolumando no espaço onde você acaba deixando, né? O que acontece? Essa minha mesa, acho que todo mundo tem uma mesa de entrada desse jeito. Como o tempo para guardar nunca chega, o que acontece? Essa bagunça ela vai aumentando e aí gera uma poluição visual. Só que aí de repente você vai receber uma visita. O que você faz com essa bagunça que está em cima da mesa? Pronto, você cria um compartimento secreto, tipo um saco de lixo, coloca tudo dentro e você junta esse saco cheio de um monte de coisa que você não sabe o que é e esconde essas coisas. Aparentemente tá tudo arrumado. Bom, se você opta por fazer esse tipo de arrumação, com certeza a sua bagunça vai voltar. Por quê? Você não sabe onde você... Exatamente, Mary. É justamente isso. A gente acaba escondendo a bagunça e você não sabe o que você escondeu. O que acontece? Gera-se mais um saco da bagunça e mais os outros ambientes acabam ficando desorganizados dessa forma. E olha que a bagunça também traz algumas consequências. Beijo! Na verdade, a bagunça é um assunto que não se esgota aqui. Mas eu comecei a perceber que existem dois tipos de bagunça. Uma bagunça interna e a bagunça externa. A bagunça interna é aquela onde fica tumultuando seus pensamentos e você tem um monte de coisa para fazer, que fica tudo a nível mental e nada sai para a prática. Então essa bagunça aqui, ela também tem jeito de ser organizada. Vai ser o tema da minha próxima live, onde eu ajudo vocês a fazerem uma lista e é como usar isso de uma forma que realmente te ajude e não que seja uma lista para fazer mais coisas.
E tem a bagunça externa, que é justamente sobre essa bagunça que nós vamos falar agora. É aquela bagunça em que gera uma poluição visual, gera um incômodo e gera alguns estresses. Bom, quando que uma bagunça se torna um problema? Eu entendo, né, Mônica, eu coloquei aqui algumas coisas que eu tenho percebido. Eu entendo que a bagunça externa, ela também é um reflexo da bagunça interna. Quando você também tem um excesso de coisas, que muitas das vezes você vai comprando, fazendo compras excessivas e você não pensa onde vai guardar essas coisas. Tem muita, e aí o que acontece? Você não tem um espaço destinado para aquelas coisas, então você vai colocando onde você acha espaços vazios. O próprio ambiente que fica acumulado e a falta de lugar para guardar corretamente. Então uma coisa puxa a outra. Pamela, realmente ela está compartilhando. Você tem uma mesa para bagunça temporária. Tem um prazo para devolver no lugar ou resolver. Perfeito. Se isso faz sentido para você e você consegue resolver dentro do prazo que você determinou, tá tudo bem. Porque a gente também tem que ter essa flexibilidade com a gente. E eu percebi assim, que diante da bagunça que ela começa, a bagunça silenciosa, ela começa bem discreta, é uma coisa aqui, outra colar, e aí de repente quando você se dá conta, você já tá com tudo muito bagunçado. Quem nunca colocou roupa para respirar? Me fale aí, você já colocou roupa para respirar? Primeiro que eu nem sabia que roupa respirava, para começar. Aí a roupa fica respirando lá na cadeira, né? Você não sabe se ela tá limpa ou se ela tá suja, mas ela tá respirando. Aí você deixa lá, não, um dia, 2 dias, não, no final de semana, o tal do final de semana de 2 dias para descansar, você acha que você vai organizar roupa para respirar. Gente, por favor, roupa não respira, ou ela tá limpa ou ela tá suja. Ah, Mônica, mas eu tenho aqui um casaco que eu não vou colocar para lavrar. Ótima, ótima ideia. Põe no cabide, pendure na sua área de serviço para realmente pegar um ventinho, tirar caso tenha tido um calor, alguma coisa, molhou, mas se comprometa no dia seguinte você pegar aquela peça de roupa e botá-la no devido lugar. Porque às vezes a gente deixa a roupa pendurada. Quem já deixou a roupa por muito tempo pendurada no varal? O que acontece com a roupa que fica muito tempo? Ela vai sujar. Ela vai pegar a poeira do ambiente. Então, é para nos facilitar que a gente precisa de ter justamente esses cuidados. Bom, eu quero abrir aqui, ganhou nome. Eu quero agradecer ao pessoal que está entrando, Roberta. Nossa, tem tanta gente, boa noite. Voltando lá, eu descobri que a bagunça dá pistas. Ela dá pistas que são os sintomas da bagunça. Nós temos as desculpas para a bagunça e o que a gente precisa fazer? Ação. Vamos falar um pouco de cada um. Sintomas da bagunça. Eu entendi que a bagunça ela pode ser de 2 jeitos, tá? Silenciosa, né? Ou aquela que acaba se tornando pontual, né? Que a silenciosa é que é a mais perigosa. E a pontual é aquela que você consegue resolver, que foi no caso que foi citado aqui, que tem uma mesa de bagunça que tem dia para acabar. Então vamos entender o seguinte: a bagunça silenciosa é aquela em que você deixa um objeto e aquele objeto vai ficando 1 dia, 2 dias, aí vem um outro objeto, se junta a ele. Quando você vê, você tem tantos objetos fora do lugar que ali você vai precisar de ter uma postura mais séria para poder organizar aquela bagunça. A Mary falando aqui, ó. Como você aprendi e aprendo sempre que se passar por lá já resolva. Isso mudou meu olhar. Verdade, Mary. É muito importante que você evite isso. Quando você deixa o objeto fora do lugar, às vezes ele tem até lugar, mas naquele momento você não quer arrumar. E aí, exatamente são esses 2 sintomas que a gente precisa perceber. A bagunça, que ela tá ali silenciosa acontecendo, ela acontece porque você realmente não está se dedicando para organizar aquele ambiente, ou simplesmente você começa a acreditar que um dia você, não, deixa aí, daqui a pouco eu arrumo, nesse momento não
eu preciso fazer outra coisa mais importante e as coisas vão acontecendo. E tem aquela bagunça pontual, aquela bagunça permissiva, aquela bagunça em que você deixa algum objeto ou outro espalhado ou sobre a mesa, mas logo em seguida você põe no lugar. Muitas das vezes quando você chega do trabalho, às vezes a gente está apertado para ir ao banheiro. Quem nunca passou por essa situação? Então o que acontece? Você vai ao banheiro, bebe uma água, resolve alguma coisa e se você deixou algum objeto nesse caminho, volte, recolha e bota ele no lugar. Porque dessa forma você se ajuda a manter sua casa arrumada. O que eu quero dizer é que quando você começa a deixar essa bagunça silenciosa crescer, você acredita que vai chegar um tempo em que você vai conseguir arrumar isso de uma forma rápida. A bagunça silenciosa, ela cresce gradativamente, ou seja, quanto maior for essa bagunça, essa poluição visual, com certeza você vai precisar de mais tempo para que você possa dar um fim nessa bagunça silenciosa. A permissiva é aquela que você às vezes coloca uma bolsa, coloca um casaco e tira um sapato rapidamente e tá tudo bem. O que isso não pode acontecer é que isso vire um hábito no sentido de que você sempre deixe para depois. Então a minha dica é, se você tiver que fazer, faça já. E o mais interessante, ensine os seus filhos também, né? Para que eles possam perceber o que você pede, o que você ensina e o que você faz. Eu entendo que quando você consegue trazer, envolver as outras pessoas da sua casa para esse ambiente de organização, esse entendimento você faz com que o bichinho da organização se espalhe pela sua casa. Dessa forma você acaba tendo uma equipe para poder trabalhar, para organizar, no lugar apenas de ficar com só você sendo responsável pela casa. Eu entendo dessa forma e quanto mais você conseguir descobrir o melhor lugar para o objeto, com certeza essa bagunça silenciosa ela vai diminuindo. Outra história interessante. Quem já deu desculpas para bagunça? Por favor, diga aí, por favor, quais foram as desculpas que vocês dão para sua bagunça, né? Eu quero saber aí, por favor, quais são as desculpas. Eu já ouvi tantas desculpas, mas tem uma que eu acho muito engraçada e acho que é a emblemática, né? Que fala assim: a organizar? Não, isso é uma bagunça organizada. Eu acho que alguém me falou aí no início da live, uma bagunça organizada. Mas é claro, não, ainda tem mais, né? É uma bagunça organizada, eu me acho na bagunça. Isso, muito bem, adorei essa. A bagunça pode esperar, né? Então a gente começa a dar um monte de desculpas. Mas a gente vai se achar na bagunça, tá tudo junto no mesmo lugar. Então, com certeza, aquilo que eu procuro, eu vou encontrar no mesmo lugar. Uma outra também que eu achei interessante é: vamos arrumar a cama? E a pessoa fala: não, pra que arrumar a cama? Eu vou dormir de novo e vou bagunçar. Deixa a cama daquele jeito que ela já tá me esperando para quando eu chegar cansada, eu só vou deitar. Tem essa. Tem outras também. Quando você recebe alguém em casa: boa, Priscila, não tem lugar para guardar, vou continuar amanhã. É uma ótima desculpa também essa. Às vezes, essa desculpa para bagunça, nesse caso eu vou entender assim, que realmente pode ser você fica procrastinando, mas também se você estiver num processo de organização, tá tudo bem. Mas tem uma outra que eu também gosto: não repare na bagunça. Como não reparar na bagunça? É óbvio, quando você vai na casa de alguém, dificilmente você vai encontrar bagunça, porque normalmente, como eu falei no início, as pessoas têm a mania de juntar tudo e fazer um esconderijo, né? Tipo Nárnia, né? Quem já tem uma Nárnia em casa sabe o que é isso. Você vai guardando um monte de coisas lá e só Deus sabe quando você vai voltar a achar isso. Bom, e tem uma outra também que é muito utilizada, né, nesse momento que nós estamos. Eu não tive tempo.
eu não tenho tempo. E quando você percebe que como é que você pode observar esse monte de desculpa? Você começa a observar que você está dando muitas desculpas para uma mesma situação. Tá na hora de você tomar uma posição em relação a isso. Gente, eu queria que vocês entendessem o seguinte: você pode ser bagunceira e se aparentemente essa poluição visual, né, ela não lhe traz nenhum sentimento de tristeza, de comprometimento, lembre-se que a organização ela precisa fazer sentido para você, né? A Ivone está falando aqui, a famosa arrumação para inglês ver exatamente isso. A gente precisa entender que a organização, ela não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem o seu momento. O que eu entendo de organização é que são as coisas que têm uma casinha própria para estar dentro da casa. Ou seja, aquele objeto que eu tiro, uso e ele volta. Vamos imaginar a gaveta de talheres. Todo mundo sabe que pelo próprio nome, você retira o talher, usa e a tendência é que ele volte para o mesmo lugar. O interessante é que a gente usa essa mesma lógica para todos os outros ambientes de casa. Então, é dessa forma que eu falo. A bagunça, ela tem que ser avaliada como ela está acontecendo. É exatamente o que eu falo. A gente precisa identificar a nossa bagunça. Por que essa bagunça está acontecendo? Será que eu tenho muitos objetos? Será que eu tenho poucos armários para tudo isso? Será que eu preciso fazer uma troca, tirar o velho para que o novo possa entrar? São essas questões mais amadurecidas e não simplesmente dizer, a síndrome da Gabriela. Alguém conhece a síndrome da Gabriela? Quase deu um trava-língua. Fala aí pra mim. Escrevam aí pra mim a síndrome da Gabriela. Meu Deus, foi um trava-língua aqui. Ju, por favor, não. Se eu fosse fazer um curso de português agora, eu tava roubada, hein? O que a gente precisa entender? Que a bagunça, ela gera alguns estresses, né? E eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: vocês perdem tempo procurando objetos? Você já perdeu prazo, consultas, compromisso? Ótimo, Avelino. Isso! Muito bem aí, Avelino. Ó, a Ivone falando. A síndrome da Gabriela eu nasci assim, vou morrer assim. Significa que... Isso, Pamela! Perde muito tempo, né, Avelino? Eu acho que você precisa de uma personal. Vou te indicar uma. É exatamente isso. Quando você não tem essa organização mais sistemática, realmente perfeito, Priscila, é essa síndrome. E a gente pode não nascer tão organizado, mas a gente pode aprender. Então, quando você começa a perder muito tempo procurando os objetos, isso é um sinal de alerta de que alguma coisa não está funcionando. Se você perde prazo, se você perde compromisso, se você paga conta atrasada... Ai, Ivone, foi ótimo. Ai, Ivone, minha vida, procurar sempre. E é justamente isso. Traz essa confusão de ação. Você acaba tendo essa bagunça externa, ela tem uma ação, ela reflete diretamente na sua vida. E outra coisa, quanto dinheiro, aí eu vou perguntar, quanto dinheiro você já gastou comprando coisa repetida? E tem mais um detalhe, você só vai descobrir que comprou uma coisa repetida quando inesperadamente ou de uma forma inusitada você encontra o tal do objeto, com certeza num ambiente, num local completamente inapropriado para ele. Então você gasta mais dinheiro por conta que você não acha uma coisa, um objeto que você precise. E se você precisa dessa função, vamos dizer, uma chave de fenda, um cadeado não, um martelo. Então são objetos que você precisa de utilidade, objetos úteis. Se você não acha, dependendo do valor, você vai acabar comprando o outro para poder resolver o seu problema naquele momento. Então a gente precisa ter esse olhar atento. Eu identifiquei isso como algumas situações em que nos chama a atenção para identificar que
opa, a bagunça já tá dando uma grande atrapalhada. Bom, depois de identificar essas situações, você acaba desenvolvendo o tal da procrastinação. Alguém sabe o que significa procrastinação? O que é ser uma pessoa procrastinadora? Escreva aí, eu quero que vocês me digam, né? Ou a gente não conhece ninguém não. Hoje a gente vai dar a cara a tapa aqui. Vocês realmente sabem o que é isso? Na verdade é a tal do deixa para amanhã. Amanhã eu arrumo. Amanhã eu organizo essa bagunça. E o tal do depois, né? Porque o amanhã, aí você deixa, amanhã eu faço, depois eu faço, e aí você começa nesse ciclo vicioso. Porque a gente acha que sempre para amanhã, sempre tem coisas mais importantes para serem feitas. Então amanhã eu faço, né? Muito bem, corajosa, hein, Roberta? Gostei disso. Amanhã eu faço. E acontece que esse tal desse amanhã nunca chega. E esse deixar tudo para depois, né? O Ivone fala aqui, faz outra coisa no lugar do que precisa ser feito. Perfeito. Exatamente. E você você cria essa questão da procrastinação, que ela trabalha junto com a falta de foco. E você acaba que você não realiza o que precisa ser feito e fica procrastinando exatamente aquilo que precisa fazer, que é você fazer essa organização. Ufa, que assunto pesado, hein? É só pra gente dar pensar, olhar. E eu vou dizer pra vocês, embora eu goste de organização, eu seja muito organizada, tem hora que às vezes eu tiro um óculos, ponho no lugar e ponho um batom, uma caneta, mas depois eu percebo que rapidamente eu consigo organizar aquilo. Quando eu estou trabalhando também, eu me deixo muito livre. Você precisa de ter essa liberdade. Você não precisa ser tão metódica de tudo, um copo no lugar, posição. Cada pessoa, porque isso vai entender. As pessoas que estão à sua volta, ela vai achar que ser uma pessoa organizada é uma pessoa muito chata. E na verdade não é. A organização ela traz muito benefício junto com ela, né? Voltando a pensar na tal da procrastinação. O que acontece? Quando você começa a procrastinar e a deixar para lá, depois eu faço, essa bagunça silenciosa que a gente já falou, ela vai aumentando. Porque ela não vai diminuindo. Porque a gente acredita que em algum dia a gente vai conseguir eliminar essa bagunça. Só que para a gente poder fazer isso, a gente precisa de ter atitude. A gente precisa de ter uma ação diante dessa situação. Bom, como é que vai fazer isso, né? Primeiramente, eu já falei para vocês com relação à organização mental. Fiquem de olho, continuem me acompanhando que a gente vai aprender como resolver essa tal dessa bagunça mental. Pamela, mas quando você faz e vê como é prazeroso, dá prioridade para o urgente. Perfeito! Muito bem-vinda, Daniela. É exatamente isso, Pamela. À medida que você começa com essa brincadeira da organização, você começa a perceber e a aprender como é importante você começar a executar aquilo que é importante para você. Porque quando é importante, você vai priorizar, vai distribuir seu tempo e vai se dedicar a realizar aquela tarefa. Lembre-se que o importante, ele passa a virar urgente quando você já perdeu todos os prazos. Já está tudo em cima da hora. E acaba que a gente não faz, muitas das vezes, com a mesma qualidade que faríamos se tivéssemos feito com mais antecedência e com calma. A organização, organizar essa bagunça, a gente precisa de algumas ações, tá? Antes de mais nada, a gente precisa organizar. O que é organizar? O que você entende por organizar? Me digam aí, vocês que estão participando, o que vocês entendem por organizar? É importante também que você saiba aquilo que precisa fazer. Às vezes a gente tem um monte de coisa, por exemplo, almoço eu quero fazer, você já define o que você vai fazer para o almoço, aí tem menino para fazer, define lanche, mas está tudo aqui.
Por que você não experimenta colocar no papel as suas tarefas mais importantes daquele dia? Quem é dona de casa, trabalha fora, tem filho, ela tem que entender que ela precisa de ter uma flexibilidade muito maior. Não dá para você ter um dia sobrecarregado de só obrigações. Você tem que selecionar aquilo que você quer fazer. Perfeito, Ivone, cada coisa em seu devido lugar. Essa é a organização que a gente precisa ter. Só que, como é que a gente descobre qual é esse devido lugar? Eu vou dar uma dica muito interessante. Por exemplo, você tem uma tesoura, você precisa de uma tesoura. Você tem que imaginar qual seria o local em que você pegaria essa tesoura. Esse é o local correto. Então, se você trabalha com artesanato, provavelmente tá ali. A sua tesoura vai estar perto daquele trabalho de organização. Se você tem um porta-lápis, então preferencialmente que esteja ali suas canetas e seu lápis. Obrigada, Pamela. Organizar e agilidade no dia a dia. Perfeito. Quando você sabe o que tem, aonde está e se funciona, perfeito. Então você tem noção do quantitativo de coisas que você tem. Justamente isso. Isso é organizar. Vocês perceberam que a Ivone trouxe um conceito, a Pamela trouxe outro, e cada um que está aqui, ou você que vai assistir depois, tem esse entendimento do que seja organização. E é muito importante que você observe isso e busque uma solução. Uma outra dica que eu dou, tira foto da bagunça. As imagens revelam muito. É de assustar. Você olha assim, gente, não consigo imaginar como minha casa estava tão bagunçada. Sem cobrança, sem autocobrança. Quando você olha isso, você vai identificar que você precisa ter uma ação, que você precisa ter um posicionamento frente ao que está acontecendo. Opa, é um sinal de alerta. Então, o que você precisa fazer? E se você não sabe, peça ajuda. Olha, você pode pedir ajuda, você pode olhar, pedir orientação de amiga, você pode olhar no YouTube. Hoje tem no YouTube tem vídeo para tudo. O que você precisa entender? Antes de fazer essa organização, você precisa também se conhecer. Muitas das vezes a bagunça ela acontece porque você está atropelando um monte de coisa. Então não é simplesmente só organizar o que você vê. A gente também precisa fazer uma organização interna. E outra coisa que eu gosto muito, comece pequeno. Comece por pequenas áreas. Se você tem toda uma mesa, mais cadeiras bagunçadas, escolha uma cadeira por vez para arrumar. Se você quer organizar sua cozinha, escolha uma gaveta que você vai arrumar. Não decida fazer tudo de uma vez, tudo no mesmo dia. Como aqui tem mais mulheres, né? Se a gente observar, a gente tem muitas atribuições. Então não dá pra gente fazer tudo de uma vez, mesmo que a gente quisesse. Eu só digo uma coisa, escolha um lugar, comece pequeno, e aí cada vez que você conseguir perceber que você vence a bagunça silenciosa aos poucos, você vai se sentir motivada para continuar nessa organização. E lembre-se de uma coisa, você muda o seu hábito a partir de agora. Se você tem um hábito de tirar uma coisa e não voltar para o lugar, então eu te desafio hoje, a partir de agora, tudo que você tirar do lugar, você bota no lugar. E estabeleça para si mesmo esse compromisso. Não é para mim, não é para ninguém, é para você. Experimente isso, dá uma sensação incrível e você vai perceber que você é capaz. São as atitudes simples que você faz todos os dias que vai virar um novo hábito. A gente só muda um hábito antigo com a prática e a repetição de um novo hábito. Não tem como. Organização é isso, é mudança de hábito, é você fazer o pequeno todos os dias. Defina isso. Você precisa só se respeitar. Ah, Mônica, durante a semana eu não tenho tempo. Então você pode dedicar um tempo no seu final de semana, mas não todo o seu tempo do final de semana. A gente precisa de descansar. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é que você comece pelo local em que você acha que vai ser mais fácil. Quem tem quintal em casa, às vezes está bagunçado, comece pelo quintal. Aquilo que aparentemente você olha e já resolve. Agora tem uma coisa que eu tenho para te contar, um segredo. Vocês gostam de segredo? Eu vou contar um segredo.
O processo de organização é seu. Não é do seu filho, não é do seu marido, né? Não é do seu filho adolescente. Não é, ele é seu. E para que você consiga fazer com que as pessoas também queiram ser organizadas, você tem que mostrar que para você funciona. Então comece pelas suas coisas. A Pamela está falando aqui que arrumar a cama todas as manhãs. Isso é um exercício fundamental para começar o dia. Perfeito. É uma pequena tarefa que você já começa com o dia, no seu dia, já realizando essa pequena tarefa. E isso é extremamente importante. Crie esse hábito. Sujou um copo, lava um copo, tirou... Eu vou falar uma coisa para vocês. O passado, ele serve como referência para a gente não continuar fazendo. Então, hoje vocês estão aprendendo isso. É uma coisa muito simples. Mas tirou do lugar, bota no lugar. Abriu uma porta, fecha a porta. Acendeu a luz de um lugar, apague ao sair. São coisas muito simples e que as pessoas precisam observar. Eu estava falando que o processo de organização é seu. Então, para que o seu filho seja organizado, você precisa ensinar. Gente, ensinar pessoas é você falar de forma repetida a mesma coisa, sempre. Né? Em casa, vamos dizer assim, várias pessoas que moram no mesmo lugar, você quer criar um local para colocar a chave quando a pessoa chega. Isso não vai ser uma mudança de uma hora para outra. Eu lhe pergunto, a gente consegue fazer essas mudanças rapidamente? Não, a gente precisa de um tempo, a gente precisa internalizar aquela mudança, a gente tem que olhar se realmente aquilo vai funcionar. Então, somente dessa forma é que a gente não tem nem como exigir do outro, porque se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós também vamos precisar de um tempo para entender como funciona essa tal organização. Então, se você tem filho, ensine seu filho a levar um prato que está na mesa, botar na cozinha, tirar as sobras da comida de um prato. Comece a mostrar para ele que ele não é, ele é um membro da família. Ele não está ali para ajudar, ele está ali para cooperar, para harmonizar, para deixar a casa arrumada. Eu lembro que nas gerações passadas a gente tinha muito hábito de arrumar a casa para visita. Então seja você a pessoa muito mais, você seja a visita da sua casa, para que você sempre busque manter esse ambiente mais organizado. Perfeito, Ivone, exatamente, o exemplo é o melhor ensinamento. Não adianta você falar para a pessoa e falar assim, fala baixo se você grita. É incoerente. Então, muitas das vezes, a gente também... E tem uma outra coisa muito importante, que eu aprendi isso na prática. A gente só pode exigir dos outros quando os outros já sabem fazer aquilo que a gente deseja. Dobrar a coberta, né? Se você quer que seu filho, né, dobre uma coberta, ele precisa aprender. Se você quer que seu filho arrume a cama dele, ele precisa aprender. E ele vai fazer do jeito dele e tá tudo bem. Lembre-se que cada pessoa tem o seu jeito de organizar. O mais importante é que seja atingido o objetivo final. Eu tenho uma forma de organizar, uma forma de dobrar. E não significa que seja o mesmo para outras pessoas. Mas se isso tem funcionalidade, isso agrega, isso simplifica, isso traz uma rotina mais produtiva, traz leveza para essa pessoa, tá tudo certo. Não existe uma regra. Nem para dobradura de roupas, nem para... Existem sugestões e rotina de vida de cada um, né? Bom, a Pamela tá falando aqui, confesso que já fiz muito isso, arrumava a casa para receber visita. Verdade, exatamente isso. A gente precisa fazer esse movimento contrário. Quando a gente consegue perceber isso, a casa tá sempre organizada. Vocês sabem a diferença de organizado para arrumado? Escrevam aí, eu quero saber se vocês conseguem perceber. Durante essa live aqui eu já dei algumas dicas da diferença de arrumado e de organizado. Não precisa aí dizer se você é organizado ou arrumado, não. Por favor, só diga pra mim se você sabe a diferença. Enquanto vocês vão escrevendo aí, digitando, né?
Perfeito, Roberta, é isso mesmo. Você antecipou uma fala que eu ia dizer agora, que a casa da gente, ela tem que ser um lar pra gente e para as pessoas que moram. É muito ruim ficar aquela coisa que a pessoa fica tão sistemática, um excesso. O excesso de tudo é muito ruim. O excesso da bagunça, ele precisa de atenção, e aquele excesso de organização também requer uma atenção. Esses extremos, eles não é saudável nem para a pessoa que tem esse hábito e nem para as pessoas que estão à sua volta. Eu entendo que organização não é frescura. Eu entendo que a organização, ela tem que facilitar a minha vida. Então, se eu consigo ver na organização a solução para que eu não tenha mais que procurar nada, se eu vejo na organização que eu consigo cumprir todos os meus compromissos, que eu consigo pagar as contas, que eu consigo ter uma ação contínua dos meus compromissos, se eu percebo que na organização eu não compro mais produtos repetidos, eu tô caminhando no melhor da organização. Então é justamente essa brincadeira. A casa da gente nunca vai ser uma casa de revista. E é bom que não seja. Uma casa com vida, ela vai ter momentos que vai estar bagunçada, mas com certeza na hora que formar ela vai ser muito mais rápida. O tempo exigido vai ser menor. Bom, Pamela, vamos lá. Arrumado é esconder a bagunça e organizado é estar no lugar destinado. Adorei isso. Foi excelente essa sua definição. E é justamente isso. Muitas das vezes a gente arruma as coisas e às vezes a gente não sabe aonde colocou aquele monte de coisa que a gente arrumou. Eu acho muito interessante justamente isso. Quando eu era mais nova, tem pouco tempo, né, gente? De idade, pouco tempo. A gente tinha esse... vai chegar a visita e você acaba querendo organizar e deixar tudo arrumado para isso. E é justamente o que dificulta a encontrar os objetos é quando você arruma. Então, a minha sugestão é que você organize sua casa. Por que eu gosto tanto desse tema organização? Nesse sentido, porque a gente sonha tanto em ter a casa da gente, tanto, a gente quer muito ter a nossa casa. Mas só que antes de chegar na nossa casa, a gente tem a casa dos nossos pais. E a casa dos nossos pais é um bom laboratório para que você comece a fazer essa organização. Comece, e sem essa coisa, porque eu fiz e fulano não fez. Fulano fez. Essa não é a questão de você fazer ou não. Então, a dona da casa, né, que acaba gerenciando tudo isso, pode definir algumas regras do coletivo. Mas eu volto a dizer, o processo de organização, ele começa por você. E antes que você queira que outras pessoas também participem, você precisa testar o seu processo, você precisa que ele seja contínuo, que ele permaneça, que ele funcione. Mais do que organizar é evitar que a bagunça volte. Então, quando eu vou organizar um guarda-roupa, por exemplo, eu gosto de começar por uma gaveta. E aí você fica observando se você consegue manter essa organização. Eu já ouvi relatos de pessoas que contrataram uma personal organizer, né? Que é um profissional da organização. Ela deixou tudo organizado, mas a bagunça voltou. Por quê? Porque a dona da casa não participou desse processo. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Uma outra pessoa pode te ajudar a fazer todas as dobras, mas a organização, aonde fica o quê, é você que decide. Então, esse processo, ele é seu, e dessa forma você vai contagiar as pessoas para ver as facilidades e os benefícios da organização. Bom, só a Pamela que contribuiu aí. Cadê o que a diferença do arrumado para o organizado? Quando você faz essa pesquisa no Google, é muito interessante as imagens que aparecem explicando esse conceito de armado e de organizado.
Ai, eu tô adorando, gente, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Vocês não sabem como é bom compartilhar esses pensamentos sobre isso. E eu vou finalizar aqui, né, a nossa live. Falamos muito sobre bagunça, deixei algumas ideias aí e eu quero compartilhar com vocês que esse ano, né, a Mônica Carneiro desenvolveu um método chamado PPO. Ficaram curiosos? Então continue me acompanhando nas minhas redes, lá no meu Instagram, é @monicacarneiro.coach. Esse ano vai ter o meu blog, então se você perdeu o início dessa live, o conteúdo todinho desse material por escrito tá no meu blog. Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV, então lembre-se que tem aí as ferramentas para conversar. Eu gosto desse tema porque eu gosto de casa viva, casa sem estresse. E para que isso possa acontecer, começa pela gente, né? Pequenas ações. Então, o meu método que eu desenvolvi, ele é a junção de todos os meus serviços, ele se chama método PPO, Pequenos Passos da Organização. É o pequeno e constante. É o pequeno e constante. Então, dessa forma, você começa pequeno, tem ações constantes e com o passar do tempo dessa prática, que vai virar um hábito, você vai perceber então que organizar é algo que vai fazer muita diferença na sua vida. Roberta, arrumado é as coisas estarem no lugar, mas de uma forma não tão fácil. Organizado é estar no lugar e de fácil acesso, visível, funcional. Ficou perfeito, completou a resposta da Pamela. Percebam que os entendimentos mudam as palavras, mas o conceito essencial é o mesmo. Eu fico muito feliz que vocês percebam isso. E uma última dica que eu tenho aprendido e tem feito todo sentido. Não se cobre. A organização, se você não sabe, você pede ajuda, mas não se cobre. Uma vez que a cozinha durma bagunçada, tá tudo muito bem. As coisas, elas só vão mudar a partir do momento que você tomar uma posição para que essa mudança aconteça. Lembre-se que só você pode fazer a sua organização acontecer. Se você não sabe por onde começar, busque ajuda. De novo, ó, fazendo propaganda. Então, dessa forma, você vai conseguir entender e não precisa. Quando você começa a entender a lógica da organização, você começa a entender que é muito mais fácil e prazeroso do que realmente parece. Na verdade, eu acho que é muito melhor você ter as emoções mais organizadas. Dessa forma, você consegue organizar todas as coisas da sua casa. Então lembre-se disso, a gente organiza a vida, né? Vida, saúde, bem-estar, papéis, fotos. Você tem um monte de coisa para organizar. Escolha um deles e comece. Faz assim um sorteio. Hoje eu vou começar a organizar e você completa a frase. Deixa essa leveza, deixa a organização fazer parte da sua vida de uma forma em que você brinque com isso. E a organização, ela promove também o autoconhecimento. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Fiquei muito feliz de retomar, ver os coraçõezinhos. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. E é extremamente importante que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, que vocês retire para você alguma coisinha importante. Então, a partir de hoje, lembre-se do desafio, né? Ações conscientes. Abriu, fechou, tirou, bota no lugar. Você vai perceber que você dá conta disso e muito mais. Muito obrigada e saiba que organizar é algo que precisa ser prazeroso. A partir do momento que isso se torna um fardo, tem alguma coisa errada. Então eu te vejo nas minhas próximas lives e gratidão imensa. Hoje o meu sentimento em relação a essa volta é de gratidão. Exatamente, Roberta. Gratidão, gratidão, gratidão pela vida de cada um de vocês. Gratidão por eu poder falar de um assunto que eu acho muito gostoso, muito prazeroso e que a gente consiga ter essas trocas. Então eu espero vocês nas próximas lives. Fica aqui um grande beijo. Tchau, tchau.